Mamãe, tá na Física, tchau. E aí, gente, beleza? Vamos fazer uma aulinha aí chique. Vamos falar de teorema de Stevens, pressão hidrostática e suas unidades, tá certo? Então, na aula passada a gente falou de pressão, vocês fizeram lá as continhas, exercício, passei material extra, resolveram, e agora a gente dá sequência nisso. E vai começar a entender como funciona a pressão em um líquido, né? Então, se eu tenho uma porção d'água, agora o objetivo é descobrir qual vai ser a pressão lá, na parte interna, na parte de baixo da superfície, né? E como que a água pode gerar pressão, tá bom? Então esses são os objetivos da aula aí, as metas, né? Ou o conhecimento que vocês têm que adquirir, conseguir calcular tranquilamente a pressão que um líquido exerce sobre ele próprio, tá bom? Sobre ele próprio. Eu vou passar vocês para outra tela agora e vocês vão ver no meu desenvolvimento aqui na folha. Joia? Depois disso tem nossa conversa no Hangout, tá certo? E vocês entrem lá para tirar dúvida comigo. Maravilha, gente? E outra coisa aqui interessante para gente, se inscreve no meu canal, clica no sininho para ter notificação de quando eu postar o próximo vídeo. Aí você já pode estudar um pouquinho antes também, porque a gente está com uma aulinha só, fica corrido estudar e já vir para tirar dúvida, tá certo? Aí você ganha um tempinho com isso. Maravilha? Olha lá, gente, mudei a tela para vocês e acompanhe aqui comigo. Vamos trabalhar agora teorema de Stevens, tá? Então a ideia é entender realmente aquilo que eu falei, como um líquido pode gerar pressão nele mesmo. Então a gente vai imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho uma coluna de líquido, tá certo? Esse líquido é imaginário, lógico, uma coluna, né? Eu posso imaginar qualquer volume de líquido e imaginar dentro desse volume um cilindro, ou o próprio líquido imaginado ser um cilindro, né? Ele vai ter uma área A e uma altura H, tá certo? E esse cilindro imaginário de líquido está apoiado em cima de um outro imaginário de líquido. Tá? Ah, mas por que você está imaginando dois líquidos? Porque é o seguinte, se um líquido está apoiado no outro, nessa superfície S, tá certo? Vamos pensar que a superfície S é do líquido aqui de cima, tá certo? Ele é da porção 1. A porção 1 é de cima e a porção 2 é a porção aqui de baixo, tá bom? Na porção 1, o que a gente tem? A gente tem força, peso, tá certo? E força normal. Um pouquinho de forçação de barra, pensar em força-peso e força normal no líquido? Mais ou menos, gente, nem tanto, tá? Ainda mais que aqui eu estou pensando de uma... é imaginário, não é um pensamento, é uma imaginação isso. Bom, enfim, tá certo? Enfim, é isso daí. Agora, por que eu estou imaginando uma certa superfície com uma certa força normal? Porque uma superfície que recebe a ação de uma força pode ser entendido como aplicação de uma pressão, tá certo? Então, a pressão que o líquido 1 exerce no líquido 2 é a força normal sobre a área, tá? Então, a pressão que o líquido 1 exerce é a força normal sobre a área. Estou imaginando que o meu sistema está estático, e se ele está estático, a força-peso tem a mesma intensidade da força normal. Força-peso e força normal têm a mesma intensidade. E a força-peso vocês sabem muito bem que é massa vezes aceleração gravitacional. Portanto, a pressão que o 1 exerce é massa vezes a gravidade dividido pela área. Tá, mas se eu falei que podia ser um cilindro imaginário qualquer,
Vocês podem falar que isso aqui tem uma massa qualquer. Eu continuei de mãos atadas, eu não consigo fazer nada. Exatamente. Mas aí a gente faz o pulo do gato, a gente dá a nossa invertida aqui. E lembra do conceito lá de 2 aulas atrás. A densidade é a razão entre massa sobre volume. Tá certo? Isolando a massa, a gente tem que massa é densidade vezes volume. Portanto, a pressão que o 1 exerce, né, a coluna 1 exerce na coluna 2, é a densidade do líquido vezes volume, vezes a gravidade, vezes a área. Poxa vida, mas se esse cara é um cilindro qualquer, o cilindro que eu imaginei de forma aleatória, esse volume também é aleatório, eu não cheguei em lugar nenhum, certo? Não, errado. Por quê? Volume, quem é volume? Volume é a área da base vezes a altura. Volume é a área da base vezes a altura. Olha só que bonitinho. Então, logo o quê? Nós temos que a pressão que o líquido 1 exerce no líquido 2 é a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área. Ficou grande? Ficou nada, gente. Ó. As áreas são as mesmas. Por que as áreas são as mesmas? Porque a densidade, né, é a força normal sobre essa área que me dá a pressão. E essa área me dá o volume. Então, eu chego numa relação onde a pressão em 1 é apenas densidade, gravidade, altura, dGH. Então, eu sei que a pressão que o líquido 1 exerce sobre o líquido 2, ou que a coluna 1 exerce sobre a coluna 2, está aqui. Ó, a folha bem quadradinha, bonitinha para vocês. É dGH. Essa é a pressão que a coluna de cima exerce sobre a coluna de baixo. Ah, mas para que serve isso? Para que serve isso, gente? Porque é o seguinte agora. Vou virar a folha aqui. Se eu tiver uma piscina, por exemplo, certo? Essa piscina aqui está cheia de água. Cheia de água. Ó, que linda essa piscina. Acabando o verão, né, gente? E todo mundo preso em casa. Não dá nem para aproveitar esse finzinho de verão que sobra. Quer dizer, já acabou, né? Nesses últimos dias de sol. Bom, então aqui eu tenho um ponto A. E aqui mais para baixo eu tenho um ponto B. E lá em cima eu tenho um ponto C. E eu quero calcular a pressão que a coluna de água exerce sobre eles. Qual é a pressão que a própria coluna de água exerce sobre esses caras? Ah, vai depender. Vai depender de quê? Apenas da altura. Então, eu tenho a altura A, eu tenho aqui uma altura C e eu tenho aqui uma altura B. Então, eu consigo calcular a pressão que o líquido exerce sobre cada um desses pontos. Ou seja, eu sei calcular a pressão do líquido, ou melhor dizendo, a pressão hidrostática eu sei calcular a pressão hidrostática em cada ponto. E essa pressão hidrostática é dGH, foi o que a gente acabou de determinar. Então, se é a pressão que o líquido exerce sobre A, sobre C, sobre B, bastando substituir aqui a altura de A, a altura de B ou a altura de C. Certo? Quase certo. Porque a gente precisa lembrar que se eu tenho uma piscina, essa piscina geralmente está exposta a quem? Ela fica exposta à atmosfera. Certo? E se ela está exposta à atmosfera, a atmosfera também exerce pressão. Tá certo? Então, olha que bonitinho. A atmosfera exerce pressão
sobre o líquido. Então, se a pressão atmosfera exerce pressão no líquido, né? Se a atmosfera exerce pressão no líquido, eu posso falar com certeza que a pressão no ponto A vai ser uma conjunção, vai ser uma soma, um efeito cumulativo da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, certo? Nesse caso, a atmosfera é a mesma para o ponto A, B e C, porém a pressão no ponto, não. Por quê? Porque cada ponto está a uma altura diferente. Certo, gente? A ideia básica da aula é essa. Saber fazer esse cálculo aqui usando o DGH e a pressão atmosférica para chegar na pressão de um ponto. Tá? Só vou voltar lá para a apostila e fazer algumas considerações a mais com vocês. Tá? Olha só aqui. Na apostila, ele está falando que a pressão do ponto B e do ponto C são iguais. Por que elas são iguais? Porque estão na mesma altura, certo? Já a pressão do ponto A não, a pressão do ponto A é maior. E ela é maior nessa proporção aqui, né? Na razão das alturas, você vai ter a razão das diferenças de pressões hidrostáticas, que é o DGH. Tá bom? Aí ele fala que a pressão em A, né, só corroborando com o que eu falei, é pressão atmosférica mais DGHA, em B é pressão atmosférica mais DGHB e... Opa, aqui ele fez rolo, né? Ah não, que a pressão de A e B são iguais, né? Ah não, aqui ó, perdão, quem fez rolo fui eu. Ele está falando que a pressão de A é DGHA, é isso, nessa altura. A pressão de B, tá aqui, é DGHB. E quem é a pressão em A? A pressão em A, né, que a gente calculou dessa forma, mas eu também poderia ter calculado assim. Olha, a pressão em A é a porção dessa coluna de líquido, dessa coluna aqui de líquido, DGH, mais quem? Mais a pressão que está atuando em B. Tá? Dá na mesma fazer dessa forma. E vamos seguindo aqui, tá certo? As unidades de medida estão dadas aqui no sistema internacional. No sistema internacional, 1 Pascal é 1 Newton por metro. A gente deve ter feito essa discussão. Se não fez, me cobrem lá no Hangout para eu esclarecer. Uma atmosfera é 1,03, né? 1 inteiro e 13 milésimos de 10 a quinta Newton por metro quadrado. Na prática, a gente vai trabalhar que uma atmosfera vale 10 a quinta Newton metro quadrado. Tá bom? E aqui, olha que interessante. 10,3, ou também a gente vai aproximar para 10 na prática, 10 metros de coluna de água. Olha só que unidade interessante. Vamos trabalhar isso aqui. Ó, imagina que eu tenho uma tubulação essa tubulação aqui está fechada, não tem como escorrer água. Tá bom? Então a água está presa aqui no cano. A água está presa no cano. A altura desse cano é de exatamente 10 metros. Tá certo? A altura desse cano é de 10 metros. Aqui eu também vou imaginar que está fechado para não ter efeito da atmosfera. Tá bom? Então o meu cano fechado nas duas pontas, eu não tenho pressão atmosférica aqui. Tá certo? Eu não tenho pressão atmosférica aqui e ele está fechado, não tem para onde essa água escoar. Então, pergunto para vocês, qual é a pressão em A? Tá certo? Quem é a pressão em A? Bom, a pressão em A é a própria pressão hidrostática. Por quê? Porque a pressão atmosférica a gente ignorou. Então, se a pressão em A é a própria pressão atmosférica, é DGH. Bom, pressão em A vai ser a densidade da água.
faz um esforço de memória aí, ou dá uma consultada em algum lugar, quem não lembrar, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, tá certo? 1000 kg por metro cúbico, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, o campo gravitacional, vezes a altura de 10 metros, tá bom? Vezes a altura de 10 metros. Ó, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar esse metro aqui da altura e simplificar com metro cúbico, então fica metro quadrado, tá certo? E vou ter o seguinte, a pressão em A vale 10 a terceira vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 a quinta, 10 a quinta, tá? Quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado. Aí, gente, vocês são fera, vocês sabem que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado no sistema internacional é Newton. Então, a pressão atmosférica, a pressão em A vale 10 a quinta Newton por metro quadrado. Opa! Se a pressão é de 10 a quinta Newton por metro quadrado, eu sei que para 10 metros de coluna de água, ó, vou trocar a folha aqui, para 10 metros de coluna de água, temos uma pressão de 10 a quinta newtons por metro quadrado, que equivale a uma atmosfera. Aqui eu estou aproximando. Na apostila os valores estão certinhos, justos. Aqui eu estou dando uma aproximada, que é o que a gente trabalha em exercício. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte. 10 metros de coluna de água, 10 MCA, 10 metros de coluna de água, equivale a 10 a quinta Pascal, que equivale a uma atmosfera, tá certo? É aqui que você vai fazer a conversão das unidades de medida. Turminha, vamos fazer o seguinte, passar a tela aqui para o exercício, assim que eu conseguir vencer o computador. Aqui, passei a tela para o exercício, e o exercício 1 está falando aí de um mergulhador, né, do engenheiro civil, mergulhador, que decide fazer uma piscina de 33 metros de profundidade, tá certo? Ele decide fazer uma piscina de 33 metros de profundidade. Aí a gente quer saber qual será a pressão no fundo dessa piscina, tá certo? Ele quer saber qual é a pressão aqui no fundo. Ele pede para considerar que eu tenho 10 a quinta Newton por metro quadrado como pressão atmosférica, dá valor de densidade e campo gravitacional, tá bom? Para auxiliar na resolução e dar o desenhinho aqui também. Bora resolver esse problema? Então, qual é o problema mesmo? O problema é determinar qual é a pressão no fundo da piscina, tá? Ele deu o desenho ali, a gente reproduz esse desenho aqui. Olha lá, aquele mesmo desenho que eu fiz antes para vocês, lá do começo da aula. Com a diferença que eu não vou pôr as duas colunas aqui, uma sobre a outra. E vou acrescentar quem aqui na superfície? Vou acrescentar a atmosfera. Certo, gente? Então, acrescentando a atmosfera ali, a gente faz o seguinte, calcula a pressão no ponto A, lá no fundo da piscina. Pressão em A vai ser a pressão atmosférica mais DGH. Mas aí volta aqui comigo, você é esperto.
Você é esperto. A gente acabou de ver que uma pressão atmosférica equivale a 10 metros de coluna d'água. Não foi isso que a gente viu? Então tá. A pressão em A vale 10 metros de coluna d'água. Tá bom? Vale 10 metros de coluna d'água. Mas, qual é a altura? Qual é a altura dessa piscina? É um dado. Está lá no enunciado. 33 metros. 33 metros de quê? De água. Bom, se aqui eu tenho 33 metros de água, ao invés de calcular DGH, que é a pressão hidrostática, ó, vou voltar uma página aqui com vocês. O que eu calculei para 10 metros de água? A pressão hidrostática, lembra? Volta lá o vídeo que você vai ver exatamente eu falando isso. Então, para 33 metros de coluna d'água, eu tenho uma pressão de 33 metros de coluna de água. Qual é a pressão no ponto A? 43 metros de coluna d'água. Ah, mas você quer trapacear, ó. Eu tenho certeza que ele pediu para dar essa resposta em Newton por metro quadrado. Ele pediu para dar a resposta em Newton por metro quadrado. Ué, então, vamos voltar aqui para a minha resolução. Você nem precisa fazer uma regrinha de 3, mas faz aí se te deixa confortável. 10 metros de coluna d'água vale 10 a quinta Pascal. Então, 43 metros de coluna d'água é a pressão em A. Portanto, a pressão em A é de 4,3 vezes 10 a quinta Pascal. Ou a pressão em A é de 4,3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá bom, gente? Esse exercício aqui a gente resolveu na malandragem, né? A gente usou a ideia de metro de coluna d'água que facilita pra caramba o exercício. Gente, no exercício 2, aqui ele é bem longo o texto, vocês façam a leitura, ele fala aí do Duque que queria retirar água dos poços e tal, né? Ele mostra umas fotinhas bonitinhas aqui, mas só era possível retirar água de uma coluna de até 10,3 metros a partir daí. Não importa quem estivesse bombeando, o que estivesse bombeando, a qualidade do instrumento não sairia água, tá? Aí ele pede ajuda para Galileu, que Galileu acaba não respondendo também, né? E, enfim, né? Ele não consegue dar resposta, ele fala alguma coisa sobre horror a vácuo e tudo mais. E vamos lá, né? Por que que isso não acontece? Por que que não sai água? Ó, sempre que eu tenho uma tubulação, e eu tenho pressões diferentes nessa tubulação, vamos imaginar que aqui eu tenho 2 atmosferas. E aqui eu tenho apenas pressão de 1 atmosfera. Para onde esse líquido vai? Para onde esse líquido vai? Ele vai seguir de 2 para 1 atmosfera, ou esse líquido vai seguir de 1 atmosfera para 2. Né? O que vocês acham? Que o líquido vai para menor pressão ou para maior pressão? Isso aí, acertou quem respondeu que ele vai para menor pressão, né? Lembra que aqui a pressão está relacionada com a força, então a força, né, dessa região é mais intensa que dessa, ele desloca o fluido para esse lado. Bom, tá, o que isso tem a ver com o exercício? Isso tem a ver que eu tenho uma coluna de 10,3 metros. Aí aqui, vou tentar fazer o desenhinho da bomba. Ó, superação aqui na bomba, hein? Eu tenho aqui o desenhinho da bomba. Conforme eu mexo essa manivela, eu diminuo a pressão aqui em cima, tá certo? Eu vou diminuir a pressão aqui em cima e a água tende a subir,
tá certo? Eu vou diminuir a pressão aqui em cima e a água tende a subir, como a gente tinha dito anteriormente. Mas o que acontece? Se eu vou retirando a água, ou se se o meu poço aqui, a minha mina, está a 10,3 metros, a gente sabe que a pressão aqui é de 10,3 metros de coluna d'água. Essa é a pressão hidrostática, certo? Essa é a pressão hidrostática. E aqui em cima, qual é a mínima pressão que eu posso provocar? Aqui em cima, a mínima pressão que eu posso provocar, ou numa situação super ideal, é a pressão aqui na boca, né? Vai ser a pressão que eu tenho no vácuo, ou seja, zero. Não tem pressão nenhuma, não tem matéria para exercer força em lugar nenhum, eu não tenho pressão. E aqui embaixo, 10,3 metros de coluna d'água, tá bom? E aqui na boca, 10,3 metros de coluna d'água, que é a pressão atmosférica, tá certo? Então, olha só, 10,3 metros, tá? Vamos retomar aqui. Ó, lá embaixo eu tenho 10,3 metros de coluna d'água, tá? Porque eu tenho 10,3 metros de altura. Aqui na boca eu tenho pressão atmosférica também, de 10,3 metros de coluna d'água. Essa bomba consegue reduzir a pressão até 0 atmosfera. Que pressão? É a pressão que eu vou reduzir aqui na superfície. Bom, 0, 10,3, 10,3 eu vou ter pressões equivalentes. A água não vai nem para lá, nem para cá. A água deixa de subir, tá? Qualquer coisa mais para cima, né, se eu tivesse encontrado um manancial onde a água estivesse mais para cima, por exemplo, 9 metros de coluna d'água. Aí que eu teria 9 metros de coluna d'água, 10,3 metros de coluna d'água. Eu consigo reduzir a pressão aqui, a água sobe. Tudo bem? E vamos ver se tem um item B aqui. Pessoal, o item B vocês vão resolver de forma muito parecida com o exemplo lá que eu fiz da coluna d'água, como que a gente chega em 10 metros de coluna d'água, equivalendo a uma pressão atmosfera. Vocês refaçam o exercício substituindo a densidade, agora não mais da água, mas do mercúrio, por esse valor, e vocês vão achar a altura do tubo, tá bom? Gente, é isso aí. Lembra de se inscrever no canal, clica no sininho para você receber essas notificações assim que eu postar o vídeo, tá bom? Espero vocês no Hangout agora. Falou!